Josué capítulo 3 diz assim: Josué se levantou ainda de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Repita comigo: saiam também do lugar que estão e sigam a arca. Amém. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca passaram por tal caminho. E Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. E então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouça as palavras do Senhor seu Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ministra ao nosso espírito, para que o teu espírito ministre ao nosso intelecto e à nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode tomar seu assento rapidamente, fique à vontade. Você que nos visita, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui conosco. Amém? O tema dessa palavra é: a presença de Deus aponta o caminho. Diga comigo: a presença de Deus aponta o caminho. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde cada decisão que nós tomamos na nossa vida, ela é determinante. Nunca nós vivemos um período onde tomar decisões corretas foram tão importantes. Com essa questão de um ano para cá que está acontecendo em todo o mundo, não é um problema isolado de uma nação, mas a nível global. As pessoas estão se perguntando como vai ser daqui em diante. As leis estão, os homens de governo estão se reunindo para decidir como serão as leis. Como vão ser as leis agora para pessoas que trabalham, viajam para outros países. Muitas decisões, e nós diariamente na nossa vida cotidiana também. Onde eu devo ir, onde eu não devo ir. Se eu sentir algum sintoma, devo, na dúvida, ficar em isolamento. Tenho que sair todo o tempo para onde eu for fazer a minha asepsia. Então você vê que em todo o tempo você é levado a pensar, em tomar decisões. E essa decisão pode ser de vida ou morte. Infelizmente nós temos relatos de pessoas que não se cuidaram, de uma forma responsável, e elas comprometeram a sua vida. Tudo que nós estamos fazendo aqui, você que está visitando, para você entender, nós recebemos a visita da vigilância, fizemos reunião com o prefeito lá no início, recebemos um documento que nos dá autorização para fazer os cultos com distanciamento, compramos materiais específicos para higienizar laboratórios, para limpar aqui. Hoje mesmo tivemos o primeiro culto, nós ficamos aqui direto, os pastores, com a família orando, ficamos aqui no altar, depois limpamos aqui, os irmãos organizaram tudo, os banheiros são devidamente cuidados ali, para que você com segurança possa adorar o Senhor. Então é um equilíbrio, nós temos que caminhar, com a nossa mentalidade no céu, mas nossos pés aqui no chão, na terra. Precisa ter esse equilíbrio de andar o homem natural com o homem espiritual, para que você tome decisões que não comprometam a tua vida. Então, dentro desse entendimento, muitas vezes nós ficamos na dúvida de como decidir algo, para que direção ir, o que fazer. Dei esse exemplo desse contexto que nós estamos vivendo para que nós possamos entender sobre isso que vai ser ministrado. Como eu posso tomar uma decisão e ter segurança nela? E se eu decidir errado? Alguém já pensou isso? Quando vai tomar uma decisão, e se eu não tomar a decisão correta?
Já pensaram? Já tiveram esse zelo, né? Então, eu vou te ensinar aqui alguns segredos através dessa palavra. Aqui, no contexto dessa mensagem, nós podemos aprender algumas coisas. Vamos lá, para você entender. Todo mundo conhece a história do povo que estava há mais de 400 anos cativo no Egito. Deus levanta, através de uma promessa, um libertador que foi Moisés. Moisés, ele é levantado para tirar o povo do Egito, o povo que estava numa terra estranha, o povo que estava como escravo, cativo ali. E Deus havia dado uma promessa a esse povo desde Abraão, o pai daquela nação, que daria a eles uma terra, aonde nessa terra eles seriam abençoados. Eu vou dar a terra que jurei aos seus pais. Deus manda Moisés dizer para eles, por possessão. Irmãos, existe uma grande diferença em ter uma promessa sobre mim e eu possuir a promessa. Diga comigo, existe uma diferença entre uma promessa sobre mim e possuir a promessa. Eles estavam caminhando debaixo, eles estavam no Egito, debaixo de uma promessa, que eles teriam uma terra, mas aquela geração não alcançou, a segunda também não, eles ficaram mais de 400 anos, ali 3, 4 gerações, eles tinham a promessa sobre eles, mas não tinham possuído a promessa. Como ter possessão da promessa? Eles estavam no Egito, cada ano que eles estavam no Egito, estavam mais distantes da promessa. Agora Deus fala para eles, saiam do Egito. Aí já existe um outro desafio, porque muitos já estavam habituados com o Egito. Não se habitue com o lugar que você está, se o lugar que você está ainda não é o lugar da promessa. Primeira coisa que você tem que aprender: não se habitue com o nível que você está vivendo, espiritual, com o nível da tua vida pessoal. Não se habitue com o nível que você está vivendo no teu casamento e com seus filhos, no relacionamento, se você ainda não está vivendo aquilo que Deus prometeu. Porque quando Deus falar para você, olha, é momento de você se mover, é momento, eu não estou falando só de mudança de local ou coisa assim, mas de você mudar a sua perspectiva de vida, você mudar a sua maneira de viver, você viver novas perspectivas, você viver novas realidades, e você se adaptou àquela realidade e você não quer avançar. Deus tem um caminho à sua frente, está falando, vai, segue. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, o que eles fizeram? Pararam. O que acontece conosco? Tem uma promessa lá, mas no primeiro obstáculo à nossa frente, a gente não pare diante do Mar Vermelho, faça uma barraca e faça de lá a tua habitação, porque não se habitue com uma posição que ainda não é a promessa. Então Moisés falou, mas como é que faz, Deus? Tem um exército vindo atrás de nós, à nossa frente tem um mar, e o que Deus fala para o povo? Manda eles marchar. O que é isso? Continua seguindo o caminho que te leva à terra da... Irmãos, quando Deus prometeu aos pais daquele povo que estava no Egito a terra da promessa, Deus sabia que no trajeto, na frente tinha um Mar Vermelho, irmãos. Deus sabe cada obstáculo que você vai ter que enfrentar para chegar na promessa. Mas deixa eu te falar, quando você estiver diante do obstáculo, Deus não perdeu o controle. Ele falou, ordena ao povo que marche. Ei, o mar só se abriu depois que eles tiveram a atitude de continuar indo em direção à promessa. Eu não sei se você está entendendo. Atrás tem um exército, à frente tem um mar, e lá mais à frente ainda tem a terra que Deus nos prometeu. Os obstáculos só vão se abrir à tua frente quando você estiver em direção ao que Deus prometeu. Se você tenta criar um atalho à direita ou à esquerda, ou retroceder, nada vai acontecer, porque Deus só vai abrir os atalhos, os obstáculos. Deus só vai abrir os obstáculos que estão à sua frente quando você tiver uma postura de permanecer no caminho que Ele determinou para você. Há muitas pessoas que elas começam no ministério, elas começam um projeto na vida financeira, ou começam uma empresa, ou começam um relacionamento. Primeiro obstáculo, elas param. Elas falam, não, sabe o que é, pastor? É porque a porta se fechou. Mas você estava caminhando em direção a ela? Às vezes a porta não estava aberta porque você não caminhou em direção a ela. Ah, mas tinha uma parede na frente. Se você atravessasse a parede, do outro lado tinha uma porta e a porta ia abrir.
Mas sabe por que você não atravessou a parede? Porque você parou. Aqueles que não têm convicção do caminho que Deus pôs à frente deles, eles criam um caminho plano B. Eles criam um desvio, uma rota alternativa. Aquele que foi levantado por Deus não pode ter rota alternativa. Você tem que ir até o fim. Mas tem um mar, o que a gente faz? Marcha. Estávamos acostumados a estar no Egito, sermos mandados pisar lama, palha com lama. Irmão, alguma vez você já pisou na lama? Quanto mais, com mais força você pisa sobre ela, mais ela te puxa. Tem gente afundando porque está caminhando no mesmo lugar. Um povo que está no Egito é um povo que aprendeu a se movimentar sem sair. É tempo de Deus mover você. Deus vai mover você a um novo nível. Deus vai mover você a novas realidades. Eu estou profetizando. Deus vai mover você a um novo tempo. Deus está trazendo essa noite um tempo de transição na tua vida. Deus está tirando você de alguém que se move. Você fala assim: eu estou inconformado de estar na mesma posição. Eu me movo e eu não produzo nada. E quanto mais eu me movo, mais eu afundo. Deus está tirando. Sabe um carro, quanto mais ele está atolado, se você acelerar mais, mais ele afunda. Tem que ir com jeitinho. Então está vindo uma força. Tem anjos atrás, estão te empurrando. Você vai sair dessa lama e você vai atravessar o mar. E quando você estiver frente ao mar e não tiver forças para atravessar, chama esse nome com fé, porque só Ele abre o mar, e você vai atravessar, e você vai continuar caminhando em direção à promessa que Deus estabeleceu para você. Não, mas está muito confortável do jeito que está aqui. Está muito confortável esse lugar que eu estou morando. Está muito confortável esse trabalho. Está muito confortável esse nível de unção que eu tenho. Mas é o que Deus prometeu? Não. Então não se acomode. Continue marchando. Continue caminhando. E o mar vai se abrir. O mar se abre para quem continua caminhando na posição correta. Então o mar se abriu, eles atravessaram. E a Bíblia diz, eu quero ler um texto. Está muito forte a presença do Senhor hoje aqui. Existe um texto da palavra de Deus que diz, no livro de Êxodo, capítulo 13, deixa marcado Josué 3 aí na tua Bíblia, nós vamos lá e vamos voltar. Êxodo 13, 21. Irmão, não preocupe se às vezes eu troco as palavras, tá? Porque eu já preguei quinta, eu preguei sexta o dia inteiro, preguei sexta à noite, preguei sábado o dia inteiro, sábado à noite, preguei hoje de manhã e preguei agora, estou pregando agora. Nós tivemos um encontro de pastores esse final de semana, tinham pastores de dezenas de cidades, né? E eu preguei sexta de manhã, sexta tarde, sexta noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã agora. Amém? Então, vamos lá. Durante o dia, o Senhor ia à frente deles, numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. Durante a noite, Ele ia na frente, numa coluna de fogo. Olha que tremendo. Para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia. Deus tem pressa que você chegue logo na terra. Deus tem pressa que você conquiste territórios. Diga comigo, conquistando territórios. Desde quando eles saíram do Egito, escravo não conquista, escravo só perde. Escravo não tem direito, mas quando eles saem do Egito, eles vão conquistando territórios. E Deus falou assim: eu vou na frente deles para apontar a direção do caminho. De dia eu vou na forma da nuvem. Não precisa colocar, mas existem outros textos também que dizem que a nuvem se levantava da tenda e a nuvem se movia, aí eles iam atrás. Na hora que a nuvem parava, eles armavam a tenda de novo. Eles seguiam a nuvem. A Bíblia fala aqui que o próprio Deus estava pastor, eu não sei que direção tomar, está tudo difícil. Irmão, segue a nuvem. Irmão, segue a presença de Deus. Mas todo mundo está falando que esse é o melhor caminho, mas Deus está indo para lá. As coisas de Deus é loucura para os homens. Segue Deus, vai na contramão, porque aquilo que é contramão para os outros é a direção correta para nós. Escute, aquilo que é contramão para os outros é a direção correta para você. Mas se você for na maioria que os outros vão, você está indo na contramão do que Deus tem para você.
e você não vai chegar a lugar nenhum. Então está falando aqui, olha, eu vou na frente de vocês em nuvem, de dia, para o sol não molestar vocês. Olha o amor de Deus, e para vocês não errar. Alguém algum dia na sua vida aqui já foi em outro país, em algum lugar que tem um deserto e já andou no deserto? Levanta a mão, deixa eu ver. Algum litoral aqui do Nordeste, alguma coisa? Eu já fui em Israel com a minha família. Vou falar rápido, pega rápido. Em nome de Jesus, aquele que tem fé ainda vai. Amém? Então é a unção que desce. A gente foi e abre caminho para vocês ir, em nome de Jesus. E a gente foi, e lá, quando você vai no deserto, é meio difícil. Acontece muitas pessoas se perderem. O guia já fala, ó, não fica distante. Então geralmente tem pessoas de todos os países, o guia já vai com uma bandeirinha do teu país na mochila dele, para você de longe ver. Se você distrai um minuto, você se perde, porque a topografia muda muito rápido. É areia, o vento vem e sopra. Olha o que Deus está fazendo, Ele tira um povo sem identidade, que caminhava no mesmo lugar a vida toda. Agora Deus fala, agora vocês vão avançar, vão conquistar território. Mas para vocês não se perder, a sinalização para quem está no deserto é a presença de Deus. Pastor, estou no deserto, o que eu faço? A sinalização para quem está no deserto, se eu fosse você eu anotava, é a presença de Deus. Diga, a sinalização para quem está no deserto é a presença de Deus. Diga, eu não me perco, porque eu sigo a presença de Deus. Aleluia. Então, aonde a presença de Deus vai, você vai. E a Bíblia está dizendo o que? De dia vai ser uma nuvem. Eu vou vir num formato de uma nuvem. Deus, Ele pode se manifestar da forma que Ele quiser. Ele é dono de tudo. Deus é. E aí, Ele falou, é nuvem. E de noite eu vou levantar uma coluna de fogo. O deserto à noite ele é frio. Então Deus, além de levantar uma coluna de fogo para iluminar o caminho, também levanta uma coluna de fogo para aquecê-los. Você já imaginou, eles estão andando e ao redor dele tem colunas de fogo apontando a direção, como se fosse um tanto de LED. É só seguir. Tá frio? Vou te aquecer. Tá quente? Eu vou fazer uma sombra para você. É só seguir. Diga para o teu irmão, segue a presença. E aqui diz, a fim de que, qual é o propósito de eu estar me manifestando como nuvem, como coluna? Para que você continue caminhando de dia e de noite. Sabe o que Deus está falando? Eu quero que você caminhe de dia e de noite, para que você quanto antes chegue no lugar que eu prometi. Irmão, o maior desejoso, quem tem maior desejo de que você alcance é Deus. Aquele que é maior interessado que você alcance a promessa é o próprio Deus. Por isso Ele cria meios para você. Então Ele está dizendo, eu vou me mover dessa forma para que de dia e ainda à noite vocês caminhem. Vocês não saiam do lugar do Egito, agora vocês vão conquistando território. A cada território que a minha presença vai na frente, eu vou trazendo conquista para você. Meu irmão, quando Deus vai à frente, Ele traz conquista. Eu lembro quando, graças a Deus, a gente está casado há 20 anos, temos 2 filhos, a Sara 19 e o Samuel que está aqui, vai fazer 15, quarta-feira o Samuel. E glória a Deus, eles são presentes de Deus para nós. E eu me lembro que sempre quando eu ia enviado para alguma cidade para plantar a igreja, eu ia e a igreja não tinha dinheiro para nos manter, eu tinha que arrumar emprego naquela cidade. E eu falava, Deus, eu preciso daquele emprego. E eu sempre orei assim, Senhor, vai à frente. Quando eu chegar naquele lugar de entrevista, a tua presença já foi na frente. Aprenda o que eu estou te ensinando. Em qualquer lugar que você tenha que ir para conquistar um território, a presença tem que chegar antes. Você precisa de um emprego, você tem que orar para que a presença de Deus vá à frente. Você precisa de algo, meu irmão, vai lá na porta, coloca a mão, ora, num momento que não tem ninguém, vai meio escondido da câmera, vai lá, ou vai com a camisa de Jesus mesmo, vai lá e ora, põe a mão, fala assim, a tua presença vai à frente.
Quando eu vier aqui para entrevista, a presença já foi na frente. Quando eu vier aqui para ver um empréstimo para comprar minha casa, a presença já foi na frente. Quando eu vier aqui para resolver tal situação, a presença vai na frente. Deus está me mostrando, enquanto eu estou falando aqui, Ele entrando dentro do fórum, e Ele entrando na frente em causas que estão lá paradas no fórum. Pode escutar, porque aqui Deus está falando nesse momento. Causas que estão no fórum, eu vejo papelado na mesa, esperando, e Deus está fazendo um sopro assim, virando de ponta cabeça, e a situação vai mudar, porque a presença de Deus está indo à frente. Recebe essa palavra. Então a presença de Deus precisa ir na frente. Voltando lá em Josué 3, o que Deus falou para o povo? Agora Moisés morreu. Deus falou para Josué: seja forte, seja corajoso. Moisés morreu, mas agora você fará o povo possuir essa terra. Meu irmão, Moisés foi conquistando territórios até ali. De agora em diante, Deus estava levantando Josué para a liderança, para que eles conquistassem novos territórios. Meu irmão, Deus queria falar para Josué: não fica afetivo, você amava Moisés, mas deixa eu te falar, não volta não, é daqui para frente. Deixa eu te ensinar uma coisa: quando você caminha, essa é uma chave poderosa, com pessoas que estão conquistando territórios, você não precisa começar do zero, você começa de onde ele parou. Aprenda a ser humilde e caminhar com pessoas que já estão mais à frente de você. O que nossos pais dizem? O inteligente aprende errando, mas o sábio aprende. O que é isso? O sábio não precisa passar por aquilo que o outro passou, ele passa dali em diante. Então presta atenção, quando você está num trabalho, honre aquela pessoa que conhece mais do que você, porque você não vai precisar começar do zero, você vai começar de onde ela parou. O último milagre de Elias só foi o primeiro de Eliseu. Elias conquistou um território profético, e ele deitou a capa e atravessou o Jordão. Agora Eliseu não precisa começar do zero, porque ele honrou Elias. Ele pega a capa e fala: onde está o Deus de Elias? Ele deita a capa na água, a água abre, ele atravessa. Porque o último ato de Elias só foi o primeiro de Eliseu. Aonde os seus pais pararam, vai ser o teu ponto de partida, e você vai além. Aonde os teus pais espirituais, os teus pastores estão conquistando, ande do lado deles, porque quando eles forem transicionar para você, você não vai precisar começar do zero, você vai assumir a partir do ponto que ele parou e passou para você. Seja sábio. O que Deus está falando para Moisés? Moisés morreu, mas daqui aonde ele já conquistou, só daqui para frente que você vai agora, você não vai retroceder. Muitas pessoas têm que voltar, porque elas têm que iniciar do zero, porque elas não têm humildade para caminhar com quem já foi mais longe. Você não vê uma águia voando com a galinha. Você tem que ter essa sabedoria. Se você quer ser uma pessoa que cresce no espírito, você tem que andar com pessoas que estão crescendo espiritualmente. Você tem que ter essa humildade. Não, aquela pessoa está mais avançada do que eu no espírito, eu quero aprender, então eu quero caminhar com ela. Quem entendeu, diga amém. É isso, em todas as áreas da tua vida, essa é uma lei, é um princípio, é um fundamento, é para o teu trabalho, é para a tua vida pessoal. É isso. Então Deus fala para Josué: Josué, agora você vai assumir, você tem que ser forte, e quando você estiver com o povo, diga a eles que quando os sacerdotes vierem com a arca, diga para eles levantarem e seguir a arca. A arca simbolizava, como nós lemos aqui em Êxodo também, a presença do próprio Deus. Se alguém puder, coloca uma imagem da arca aqui atrás, para aqueles que não conhecem, conheçam. Em cima da arca tinha 2 querubins. Eu não tenho tempo de falar isso, é muitos ensinos, é muitas coisas. O que tinha em cima da arca? 2 querubins. O querubim é aquele que guarda a presença. Então eles ali em cima da arca, tampando com as suas asas, um dos significados é que eles estavam guardando a presença. Significava que por onde a arca passava, a presença do próprio Deus ia passar. Eles não tinham entendimento quando nós temos hoje. Jesus não tinha vindo ainda, então precisava da arca como um símbolo. Mas nós
pegamos para a nossa realidade essa palavra do Velho Testamento, contextualizando para a nossa realidade hoje. A arca era a presença, hoje a gente tem a presença, então segue a presença. Dentro da arca, isso, ótima imagem, obrigado. Tem até o Indiana Jones ali. Dentro da arca tinha o quê? De todas as imagens que eles podiam achar, eles pegaram essa aí. Ai, Jesus, glória a Deus. Dentro da arca tinha o quê? Tinha as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos. Tinha uma vasilha com maná. E tinha o cajado do sacerdote Arão, que foi o primeiro sacerdote que Deus levantou na nação de Israel. Então eles fincaram ali na areia os cajados. Aquele que floresceu simbolizava quem Deus escolheu para ser sacerdote. Então a arca simboliza a presença. E dentro da arca tem 3 itens que mantêm a presença de Deus na minha vida. Qual é o item? Os itens que tem ali: os 10 mandamentos, a lei do Senhor. Então a palavra de Deus, ela é um norte, uma direção, um GPS para mim não errar o caminho. Vara de Arão significa o quê? Sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele orava a Deus e trazia a palavra de Deus para e o povo trazia a causa para o sacerdote, ele levava ele era um intermediário. Então, sacerdotes que Deus levanta, e hoje nós estamos no sacerdócio de Cristo, não no Levítico. Então todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso. Então, para que nós possamos não errar o caminho, precisamos ter pessoas que têm acesso com Deus, para trazer a direção do que Deus tem para nós. O terceiro item era o maná, que simboliza o quê? Para mim não errar o caminho, para mim não negociar princípios eternos por coisas passageiras, para mim saber que eu estou no caminho certo, escute, eu vou sempre ser provido por Deus. O povo não precisou sair para adquirir alimento, Deus proveu eles no caminho. Como é que eu sei que Deus está me guiando pelo caminho certo? Provisão, sacerdócio, direção, palavras, fundamentos. Então diga comigo: fundamento, direção, provisão. De novo, diga: fundamento, a palavra. Diga: sacerdócio, direção. Diga: maná, provisão. Eu preciso desses 3 itens para que eu não possa errar eu estou indo numa empreitada. O que eu preciso? Acabamos de dizer, preciso do quê? Direção, provisão, fundamento. Vamos de novo? Direção, fundamento. O que Jesus falou para os discípulos? A mesma coisa: eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de... O que ele falou? Não pare à beira sigam direção às casas. Ele falou: não leve o que? Alforje, não leve mantimentos. Quando vocês chegarem naquelas casas, eles vão colocar na mesa e vocês vão comer tudo que estiver à mesa. O que Jesus está querendo dizer? Vocês vão para uma missão, não para na beira do caminho, não se distrai, vai na direção que eu te dei. Eles foram comissionados, enviados, receberam uma direção de um sacerdote, do sacerdócio real de Cristo. Eles receberam uma orientação na palavra, o Senhor os ensinou na palavra antes, e eles receberam provisão. Quando você chegar nessa cidade e for pregar, você não precisa se preocupar com o seu sustento, porque a casa que te receber vai ter que te sustentar. Então, toda vez que eu estou na direção certa, eu sou sustentado. Se Deus colocou você nesse lugar que você está, nesse trabalho, Ele sustenta. Deus sustenta tudo que Ele promove. Diga: Deus sustenta tudo que Ele promove. Então, quando a arca passava, não era simplesmente um utensílio, era simbolizando a presença de Deus está ali sobre o propiciatório, a tampa do propiciatório, e ali tem direção, ali tem dentro provisão, e ali dentro tem fundamento. Então eles vão em direção a um caminho, eles têm provisão para ir nesse caminho, e eles têm fundamento. Olha lá dentro da arca. Então quando a arca levantava, a Bíblia fala com o povo também. Vamos fazer um teste? Então eu vou pegar a Bíblia, vamos lá. Eu estou fazendo um teatro com vocês.
É isso aí, vocês são inteligentes. Para um bom entendedor. Então vá, de novo, ó. É isso. Para não errar o caminho, segue a presença. Então ele falou assim, só que tem um detalhe. Olha o que Deus falou: vocês vão dar uma distância de 1 quilômetro. Essa parte é a parte que eu mais gosto. Ele fala assim, vocês vão ter que dar distância de 1 quilômetro. Por quê? No verso 4 diz: porque dessa forma, no final do verso 4, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir. Era uma multidão, eram milhões de pessoas. Então era necessário que eles dessem um distanciamento. A arca era carregada nos ombros por 4 homens, e eles caminhavam 1 quilômetro de distância para que todos pudessem ver e seguir a direção. Por que era 1 quilômetro de distância? Escute, olha que poderoso. Porque a presença que vai à frente conquistando o território. Quando eles passavam naquele 1 quilômetro de diferença, a presença já tinha passado lá e já tinha desbaratinado tudo que podia impedir eles de passar. Diga comigo, a presença tem que ir à frente. Por que a arca tinha que ir na frente? Ele falou, para que vocês saibam qual é a direção, porque vocês nunca passaram por esse caminho. Uau, cheguei no ponto que eu queria. Pastor, como tomar uma decisão de algo que eu nunca tive que tomar antes? Deixa a presença ir na frente, só segue ela. A resposta está ali. Desta forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Como que eu vou saber passar por um caminho que é novo para mim, eu nunca conheci? Seguir na presença. Dá tempo, dá distância para a presença. Na hora que a arca levantar, você segue. Aprenda a seguir a presença de Deus. Aqui no capítulo 1 de Josué, no verso 7, ele diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado, olha que legal, de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Primeiro princípio que nós aprendemos aqui agora, nesse versículo, ele está dizendo: tome cuidado para você fazer tudo segundo o meu servo Moisés fez. O que ele está querendo dizer? Quando você faz o que o outro já conquistou, você está preservando o que já foi conquistado. Primeiro, muitas pessoas querem ir para o novo, arrebentando e destruindo com princípios e fundamentos daquilo que já foi conquistado. Você perde muito na sua vida e perde força, tempo, ânimo, quando você vai logo para o novo e você não preserva o que já conquistou. Ele está falando, preserva o que Moisés conquistou. Tome muito cuidado de você não perder nada daquilo que Moisés já, dos territórios e dos fundamentos e dos princípios que Moisés já plantou no coração do povo. E agora, ele dá mais uma recomendação. Ele diz: não se desvie da palavra, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. O segredo para ser bem sucedido pelo caminho é não criar atalhos. Nós estamos vivendo uma geração imediatista. Ela quer tudo para ontem. Ela olha e às vezes é invejosa, porque ela fala: poxa, por que aquela pessoa não fez nada e já está ali? Não é que ela não fez nada, ela fez muito, é que você não percebeu. Ninguém conquista território sem ter batalhado e trabalhado, principalmente no espírito. Uma pessoa, muita gente chega, transfere a unção que você tem. Tá, o óleo ele sai da prensa. Você está disposto a passar pela prensa que eu passei? Você tem que passar pelos... O que é ser discípulo de Jesus? Caminhar na pegada que Jesus caminhou. Ser discípulo é caminhar na mesma pegada. A palavra discípulo significa disciplina. Então um discípulo é alguém que vive na mesma disciplina do seu mestre. Atos capítulo 1, olha o que diz. O autor de Atos diz: escrevi também, Teófilo, todas as coisas que Jesus começou a fazer. Jesus, você é pedagogo, Alessandro. Jesus é considerado o maior mestre de toda a história. E qual foi o método de ensino de Jesus?
Fazendo. Como que Jesus ensinava os discípulos a orar? Como que Jesus ensinava os discípulos a expulsar demônios? O método de Jesus era fazer. O problema é que você muitas vezes vai em muitas igrejas hoje, que as pessoas pregam e falam de muitas coisas, mas infelizmente elas não fazem o que falam. Se você fala de algo que você não faz, se você ensina algo que você não faz, você não tem autoridade. Muitas pessoas estão decepcionadas, desapontadas, porque muitos pregos falam: nossa, prega demais, que sabedoria. Você vai ver a vida, ela não pratica. Às vezes muitos irmãos que são de igreja, já aconteceu várias vezes as pessoas me dizer que ela chegou na igreja, e ela chegou na igreja e aceitou Jesus. Quando ela chega no emprego e começa a mudar a prática dela tal, aquela pessoa que trabalhou com ela muitos anos fala: eu também sou crente. Mas você nunca pregou para mim? Precisou aquela pessoa converter para descobrir que quem trabalhava com ela era um crente. Então a maior forma de ensinar é fazendo. A Bíblia diz: ensina a criança. O que a Bíblia diz? Não é o caminho, no caminho. Ensina a criança no caminho que se deve andar. O que é isso? Muitos pais transferem a responsabilidade para o pastor e para a igreja. Vai lá: ô meu filho, que bom que está indo lá na igreja. Vai lá mesmo, reza para o pai, reza para a mãe. Ô que benção, filho. Melhor você estar na igreja do que estar fazendo coisa errada. E você? Não, eu vou ficar aqui assistindo novela, Netflix. Vai lá, filho. A mãe já está velha, o pai está velho, isso é coisa para você. Não. Os pais têm que caminhar junto com os filhos. Ensina a criança no caminho. Qual é o método de ensinar uma criança no caminho? Fazendo. Palavras inspiram, exemplos arrastam. Então quando você fala: não, você vai na igreja, eu vou também, espera aí que eu vou trocar de roupa, eu vou com você. É uma geração órfã de pais. É aqueles pais que dizem assim: ó, você faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço. Deus está levantando e restaurando pais e filhos aqui. A Bíblia fala: nos últimos dias restaurarei o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Mas existe uma profecia também: haverá filhos contra pais e pais contra filhos. Mas nós estamos do outro lado da profecia. Aqui vai ter pai andando com filho e filho andando com pai. Vai ter gerações andando junto, servindo ao Senhor. E tudo que você receba como pai, está conquistando no espírito. O teu filho não vai ter que sofrer o que você sofreu, porque tudo que você está conquistando, o teu filho vai começar de onde você parou. Teu filho não vai conhecer o mundo. Teu filho não vai conhecer cigarro, maconha, cocaína. Teu filho não vai conhecer bebida. Teu filho não vai conhecer prostituição. Teu filho vai casar em santidade. Teu filho vai ter excelentes empregos. Teu filho vai ser graduado, mestrado, doutorado. Vai ter filhos que vão morar no exterior, estudar nas melhores escolas, serão prósperos, casarão com mulheres abençoadas e homens abençoados, porque você está construindo, você está avançando, você está conquistando um território. Você tem que entender que cada vez que você está aqui, que você está orando, que você está gastando o teu tempo, tempo é mais valioso do que dinheiro. Você está aqui dando o seu tempo, você está adorando, você está buscando, você está conquistando, você está conquistando, você está conquistando teu filho. Hoje eu não estou com vontade, então vamos sem vontade mesmo, vamos lá, mas vamos. Não podemos abandonar o caminho. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. É forte essa palavra. Lá em Atos 9:2 fala que eles eram chamados de a seita do caminho. Sabe qual foi o primeiro título que a igreja recebeu? Não era igreja. Sabe qual o primeiro título que a igreja recebeu? E era do povo que não era da igreja. O povo de fora começou a falar que é a seita do caminho. Eles são lá do caminho. Sabe por quê? Porque eles todos seguiam o mesmo. Eles eram unânimes. Eles iam de casa em casa, eles iam nas sinagogas, eles pregavam a palavra da ressurreição e do poder de Cristo. Eles não abandonaram o caminho, mesmo diante de face da morte, eles falaram: esse é o caminho, Jesus é o caminho, eu não posso abandonar o caminho. Irmão, quando alguém olhar para você, tem que ver uma pessoa firme. Passa ano, vem ano, você está firme.
Eu tenho 42 anos, cresci na igreja, nunca me prostituí, nunca sei o que é cigarro, o que é bebida, graças a Deus. O melhor testemunho não é ser ex alguma coisa. Glória a Deus se Deus mudou a tua vida e libertou. Mas o melhor testemunho não é ser ex, o melhor testemunho é permanecer no caminho. Fui batizado no Espírito Santo com 7 anos de idade. Completei no final do ano passado 20 anos de casado com a mesma mulher. Então, irmãos, é tempo de pessoas que permanecem no caminho. Passa os anos e fala, não, como é que está a cabeça? Do mesmo jeito, orando, buscando, a mesma coisa, na mesma pegada. Por quê? Está conquistando territórios. Há uma promessa para mim e para você, e a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Essa terra não é para mim, essa terra não é para você. Estamos aqui de passagem, mas estamos a cada dia conquistando território e caminhando para um dia estarmos na Jerusalém celestial com Jesus. Há uma promessa sobre mim e sobre você. Permaneça no caminho. Ah, mas tem pastor largando, mas tem pastor apostatando, tem pastor fazendo isso, tem pastor pedindo dinheiro. Não importa por onde vem os escândalos, permaneça você no caminho, porque Jesus vem e Ele vai buscar aqueles que estão no caminho estreito. Ele vem buscar uma promessa para mim e para você. Um dia eu vim para buscar eles. Então, como é que você está? Aonde você parou nessa trajetória da volta de Jesus? Ah, eu parei, pastor, cansei desse negócio de ser crente. O que é isso, meu irmão? Como assim? O maior privilégio que nós podemos ter é de servir a Jesus, é de sermos salvos em Cristo Jesus, de sermos perdoados, regenerados, restaurados. O Espírito Santo habita em nós. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Eu posso ver escândalo e permanecer, eu posso ver pessoas cair e permanecer, eu posso ser atacado e permanecer, porque tudo posso naquele que me fortalece no caminho. Não saia do caminho. Ele não disse que existe um caminho. Ele disse, eu sou, João 14:6, o caminho, a verdade e a vida. Eu quero respeitar você, mas eu tenho que falar a verdade. Eu respeito tanto você que eu vou falar a verdade para você. Todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira. Só existe um caminho. Senão Jesus diria, eu sou um caminho, eu sou um modelo de caminho, eu sou mais um caminho. Mas Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por esse caminho. Você quer ir para o Pai? É Jesus, é avançando em Jesus, mais de Jesus, mais de Jesus, mais do amor de Jesus, mais da graça de Jesus, mais do perdão de Jesus, mais de conhecer de Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, porque quanto mais eu conheço Jesus, mais eu estou avançando no caminho em direção ao Pai. Meu Deus. Agora você imagina esse povo nos dias de Jesus, que os pais deles seguiam a arca, a nuvem, a coluna, vamos. Agora Jesus chega e fala, ei, a Bíblia fala, aquele povo que estava em trevas, eles viram a luz. O povo que estava perdido em trevas, o que é treva? Eu não sei para onde eu estou indo. Eles viram a luz. Sabe por quê? Jesus chegou e falou, ei, eu sou o caminho. Peraí, quando os nossos pais andavam lá no caminho, no deserto, eles falavam disso, da presença, é o caminho, vamos seguir Ele. Para quem nós iremos mais, se só Tu tens as palavras de vida? Vamos embora, deixa a rede, vamos seguir o caminho. Tem gente ficando com a rede, com a bênção e deixando Ele. Não vem para a igreja para receber mais uma bênção, vem para a igreja para você buscar o caminho, para você seguir o caminho. Qual é o caminho? Ele diz para Josué, não tome cuidado de não se desviar. Desviado, irmão, não é que ele está bebendo lá, fumando. Ele não é desviado porque nem conhece o caminho. Desviado, sabe, é quando eu estou fazendo de conta que eu estou no caminho, mas eu dou um jeitinho. Sabe quando você era criança, teu pai falava, não faz isso. Aí quando ele dava as costas, você fazia, aí quando ele voltava, você fazia de conta que estava estudando. Estava lá jogando videogame. Aí você escutava barulho da porta, jogava tudo debaixo da cama e tal, pegava o caderno. Isso é desviar. Desviar é sair da rota,
é sair da trajetória que o Pai te colocou. Você pode estar na igreja, pode não estar prostituindo, fazendo nada, mas você pode estar fora da rota de Deus para você. Desviado é aquele que pegou um desvio, é aquele que pegou um atalho. Atalho à direita, epa, aqui é mais rápido. Em vez de eu ficar nessa igreja, ser pastoreado, ser confrontado, é mais fácil alugar um condinho lá, colocar 20 cadeiras e abrir uma igreja para mim, porque eu não vou ter ninguém sobre mim. Atalho. Ah, esse casamento não está dando certo. Não, está muito difícil. Deus sabe do meu coração, Deus sabe. Vou na opção B, atalho. Não se desvie para a direita e para a esquerda, mas tome todo o cuidado de seguir os mandamentos que eu deixei para Moisés. Segue na mesma pegada e vai. A palavra de Deus diz, Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus. Eu tenho alguma dúvida, pastor, será que eu posso, vai ter ali um negócio ali que eu vou, olha só como é que as pessoas estão hoje, eu vou dar um exemplo, e eu já ouvi, eu não, se foi você me perdoe, mas eu já ouvi tantas vezes isso. Não, eu vou fazer um empréstimo lá para comprar uma casa própria, só que eu sou casado, se eu fosse solteiro ia ficar mais barato. Será que eu posso largar da minha mulher e depois eu caso de novo, só para cair a prestação? Já ouvi isso, eu já ouvi isso. Ou então o namorado fala assim, então não, né, é que juntando só a minha renda não dá, tem que juntar as duas. Não, vamos casar daqui tanto tempo, mas será que não pode casar no papel agora? Mas não vamos fazer nada, não, vamos ficar só casado no papel. Será que pode para cair a prestação? Irmão, nós estamos nos vendendo, nós estamos negociando princípios eternos por causa de coisas passageiras. Então que nem Esaú, eu estou com fome, aí eu tenho a benção, então me dá aí o prato para me comer e eu te dou a benção. Sai do caminho, troca a bênção por qualquer coisa. Estamos trocando coisas eternas por coisas imediatistas. Paga a parcela mais cara, irmão, porque quando você está no caminho certo, Ele manda maná, Ele provê. Um dos sinais que você está no caminho certo é que tem provisão. Não, você vai trabalhar aqui, mas aí nós não vamos registrar isso aqui. Aí quando você for tirar uma nota lá na hora do almoço, você fala para o cara lá colocar um valor a mais. O meu patrão é bonzinho, ele está deixando uma brecha na tua vida para o diabo entrar e arrebentar com você. Aonde o diabo chega e tem uma brecha, ele entra. Mas aonde Deus está na brecha, o diabo chega, não tem uma brecha, tem uma pessoa lá, tem Deus guardando você. Aqui não, diabo, aqui você não entra. Por quê? Porque ele está no caminho, ele não negocia princípio. Mas ninguém está vendo. Você pode, pega essa frase que o Espírito Santo me ensinou, você pode enganar todo mundo, você só não pode enganar aquele que vai decidir qual vai ser a tua colheita. Você pode enganar pessoas, todas as pessoas, pai, mãe, marido, esposa, todo mundo. Você só não consegue enganar aquele que vai decidir qual vai ser a tua colheita de amanhã. Então, decida bem, não negocie, continue no caminho. A palavra ilumina o teu caminho. Você fala, não, a palavra está falando isso, eu não posso fazer. Naquela época eles pegavam tiras de couro, amarravam lamparinas nos pés, e eles davam um passo, iluminava para o próximo passo. Você sabe quando é o próximo passo? Quando você caminha pela palavra. Não caminhamos por afetividade, por emoção, e nem por reação, e nem por urgência. Caminhamos pela palavra. Não, pastor, tem uma oportunidade aqui, é uma oportunidade única, é só para hoje. Faço 3 perguntas para você. Tem tempo para você orar? Tem tempo para você consultar o teu cônjuge? Tem tempo para você consultar alguém mais experiente que você? Não, então não é de Deus. Pode ser a melhor oportunidade que for, deixa passar. Porque toda oportunidade de Deus não vai ferir fundamento e nem princípio. Vai ter tempo hábil para você orar e consultar Deus. Vai ter tempo hábil para você consultar o teu cônjuge. E muitos casamentos foram destruídos porque cônjuges determinaram e decidiram coisas sem consultar o seu parceiro. A pessoa divide uma vida do teu lado e você fala, não, é uma oportunidade lá, era na hora, eu tive que fazer. Você não me consultou? Isso é deslealdade, é ingratidão. Não teve tempo de você consultar pessoas mais experientes que você? Não, então
muito obrigado, passa para outro, não é para mim não. Não negociamos princípios eternos para caminhar em atalhos. É tempo de caminhar no caminho. A palavra vai iluminar o próximo passo. Diga comigo, a palavra ilumina o meu próximo passo. A Bíblia diz, Isaías 35 verso 8, ali haverá um caminho. Isaías 35, 8, ali haverá um caminho, uma estrada, um caminho, chamado caminho santo. Os impuros não passarão por ele. O que é impuro? Quem pratica impureza. Não, uma mentindinha. Não, aqui ó, uma notinha fria. Não, uma notinha superfaturada. Um recibinho do almoço, coloca aí tanto aí, você é meu amigo, tal. Não, beleza. Os impuros não caminham nesse caminho. Eles não passarão por ele, pois será somente para o povo. Diga, esse caminho é para mim. Fala, Deus, eu dou conta de caminhar nesse caminho. Fala, eu dou conta de ser obediente, eu dou conta de ser fiel. E aqui está falando, quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, é a Bíblia que está falando, não se perderá. Sabe que a pessoa distraída, meia bobagem, nem que você seja distraído, você não vai errar, porque a palavra não vai deixar você se perder. Coloca a mão na tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que nenhum dos meus irmãos vai se perder. Senhor, eles não vão errar o caminho. Senhor, derruba todo o caminho paralelo na vida deles, para que eles caminhem somente em santidade e na tua presença, em nome de Jesus. E para encerrar, 2 Samuel 22 versículo 30 em diante. Prometo que vou encerrar agora, não é conversa de pregador não. 2 Samuel 22 versículo 30 diz, é aí mesmo? Pois contigo posso atacar exércitos, e com meu Deus assalto muralhas. Uma muralha é o que? Um obstáculo na frente do meu caminho. Aí Deus fala o quê? Vou fazer você atravessar. Vamos lá, 31. O caminho de Deus e a palavra do Senhor é confiável. Fala para o teu irmão, pode confiar. Fala para ele, permanece no caminho. E aqui diz, ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Escuta essa. Qual é um outro sinal, evidência que você está no caminho certo? Muitas pessoas vão te atacar. A Bíblia diz, os seus inimigos serão os da sua própria. Você ia para o boteco, você ia para a balada, você ia para a boate, ninguém falava nada. Agora você começou na igreja, começa a pegar no teu pé. Igreja de novo, toda hora igreja. Esse negócio de igreja, o pastor está fazendo lavagem cerebral, papapá, essa conversa. Mas o que ele está dizendo? Que ele é o teu. O escudo é uma arma porque ele sabe que você vai ser atacado. Ele falou, o que ele disse para os discípulos? Vocês serão odiados por muitos por causa do meu nome. Quem decide andar nesse caminho, você pode ter uma certeza, você vai ser perseguido. Pastor, estou sendo perseguido demais. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Irmão, vou dizer de novo, perseguição. O que é perseguição? Tira o fone aí, Tiago. O que é perseguição? Alguém que está indo atrás? Sabe por que ele está te perseguindo? Porque você está indo para o caminho certo. Por isso que ele está indo atrás, tentando te tirar. Não estão me perseguindo, pastor. Que bom. Se você estivesse indo para o lugar errado, ninguém estava perseguindo você, porque ninguém quer ir para o lugar errado. Seja inteligente, seja sábio. Sabe por que estão perseguindo? Porque você está na direção certa. Bem-aventurado você será quando perseguir, levantando todo tipo de injúria e calúnia contra o teu respeito. Grande é o vosso galardão. A palavra galardão é recompensa. Então, meu irmão, deixa de sentar o pau em nós que nós aguenta, porque nós temos um escudo que nos guarda de todo ataque. Deixa ser atacado. Ataque e perseguição é uma evidência de que você está no caminho.
Só que tem um detalhe: Ele é o teu escudo. A palavra de Deus é confiável, pode confiar, não vai te deixar na mão. Ele é teu escudo para todos aqueles que nele se refugiam. 32. Pois quem é Deus além do nosso Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Olha o 33. Deus é a minha e a minha, Ele o meu. Pastor, mas eu não tenho força, eu estou passando dificuldade, eu acho que eu não tenho condições. Ele vai te aperfeiçoar no caminho. Não sai do caminho. Enquanto você estiver no caminho, Ele te aperfeiçoa nessa caminhada para você chegar até o fim. Persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Jesus falou: todos aqueles que quiserem vir até mim, eu não os lançarei fora. Ele é o caminho, vai para o caminho. Jesus orou e disse assim, olha o que Jesus disse: Pai, eu não oro para que eles sejam tirados do mundo, mas que eles sejam conservados, guardados. Deus não quer que você saia do caminho, mas que você seja guardado nele. Estamos nessa terra de passagem, mas enquanto estivermos no caminho, estamos sendo guardados. Coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você que está em casa também, receba essa palavra na tua vida. Deus está falando ao teu coração, Deus está mudando a tua história. Feche os teus olhos. Você que anotou essa palavra, estude ela na tua casa. Você que quer ouvir essa palavra de novo, entra no YouTube, é Rei Jesus TV, o nosso canal, e você pode ouvi-la e outras mensagens também. Então veja bem, aquele povo entrou na terra porque eles seguiram a presença. Como eu vou passar por um lugar que eu não conheço? Como, pastor, que eu vou passar por um caminho que eu ainda não conheço? Siga a presença. Diga para o teu irmão: quando surgiu algo diferente na tua vida, que você nunca enfrentou antes, para você saber qual decisão tomar, siga a presença. Ele disse no capítulo 3, e no final do verso 2, final do verso 3: e quando vocês virem os sacerdotes levantando a arca da aliança, seu Deus, saiam também do lugar que vocês estão e sigam a arca. Hoje você vai sair do lugar que você está tracionado, e Deus vai te guiar na direção. Hoje começa o primeiro dia do novo de Deus na tua vida, da restauração de Deus na tua vida. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, estamos aqui nesta noite, crendo, Pai, nesta palavra, crendo que o Senhor é fiel. Obrigado por essa mensagem, obrigado por cada irmão e irmã que está aqui, que se essa semente caiu dentro do coração e o solo foi um solo fértil, ela vai germinar a 30, a 60 e a 100 por um, e vai mudar a história deles, vai mudar a vida deles. Nós profetizamos que a partir de hoje eles vão conquistar territórios. A presença de Deus aponta o caminho. Senhor, nós temos direção, nós temos provisão, nós temos fundamento para permanecer no caminho. Senhor, nós não vamos errar. Tira todo o caminho paralelo, fortalece aqueles que estão com os joelhos vacilantes e cansados, porque o Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor, e fortalece. Firmou os pés dele sobre uma rocha firme. Ele não deixará vacilar os teus pés, porque aquele que te guarda não dorme. Ele firma os teus pés sobre uma rocha. Comece a agradecer o Senhor, levante sua voz, comece a glorificar, crendo que Deus está mudando a tua história, crê que Deus está levando você para um novo tempo, crê que você está conquistando novos territórios. Comece a orar isso, comece a glorificar a Deus e orar e dizer: Senhor, eu estou conquistando, eu estou conquistando. Comece a profetizar, seja a boca de Deus na sua vida agora. Isso, ore, ore. Ore. Show barabalabalabasuri andalabalabachá. Santo Deus, Tu és poderoso para fazer
Te adoramos, Senhor. Oriandalabalabalabasuri candalabalabachá. Oriandalabalabalabasuri andalabalabachá. Santo, santo, santo. Santo, santo. A palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo, é De a força todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e com Ele passo no meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Com as palmas, o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e com Ele passo no meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Diga: persegui meus inimigos, persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Aleluia, aleluia. Marchando, todo mundo, vamos lá. Aleluia. Com autoridade, marcha. É um canto profético. Aleluia. Persegui, persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram. Dê o seu melhor agora, vamos lá. Persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor. Com as palmas. Porque quem é Deus? Vamos lá, diz. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Diga bem forte. Senão nosso Deus. Aleluia. 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 Bem forte. Eu quero ouvir vocês. Persegui meus inimigos, os consumi, Os atravessei. sobre os pés do Senhor. Olha para mim, marchando assim, ó. Persegui meus inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei. Não estou ouvindo você. Persegui meus inimigos e os consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor. É muito fácil, não mais se levantaram. Persegui meus inimigos. Vai. Sobre os pés do Senhor caíram. Não mais se levantaram. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Vocês.
que quem é rochedo subir. Aleluia. 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 Para terminar bem forte. Aleluia. Oh. Aleluia é uma palavra universal. Onde você for, em qualquer lugar do mundo, você fala aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Então diga comigo, aleluia. Aleluia é um grito de alegria, de júbilo, porque você vence. É tempo de você avançar e conquistar. Amém. Levante as suas mãos. Senhor, nós abençoamos o teu povo. Que seja uma semana abençoada na tua presença, de conquista. Todos que estavam medrosos, temerosos, sejam encorajados como Josué a avançar, a conquistar territórios, no poderoso nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.